Paz a toda a igreja, podem se assentar. Como é bom e prazeroso estar na casa do Senhor. Eu lembro do Salmo 122, que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E de fato é um motivo de muita alegria. Durante o louvor aqui eu senti uma ministração muito forte do Espírito Santo na igreja. E Deus fala através da música. Ele fez na Bíblia, a música espantava o diabo de Saul. A música fazia com que o Eliseu, ele chama um tangedor para que ele pudesse trazer as revelações e a palavra do Senhor. Então, antes de transmitir a mensagem de Deus, ele queria alguém tocando e cantando. Davi celebrava os momentos de alegria tocando e cantando, e Deus está certamente nos louvores. Até a pastora estava dizendo agora há pouco que na igreja, e eu acho isso muito bonito da Igreja Batista Betel, a respeito dos grupos e sempre dos encontros, dessas iniciativas, do ânimo, da energia que a igreja tem, o que proporciona com que a gente consiga permanecer firme na palavra de Deus. Isso é tão bom, e é esse o propósito para o qual Deus nos colocou aqui, para irmos e pregarmos o Evangelho, não deixando, como diz em Hebreus 10, 24, a congregação, não deixando de nos congregar, e lá no texto diz, como costume de alguns. Então nós não estamos nesta ala, nós estamos em um grupo de pessoas que estamos dispostos a buscar e aprender do Senhor. E todos nós sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas por causa do sangue de Cristo nós somos redimidos e perdoados dos nossos pecados. E é por isso que a gente pode pelo menos respirar aliviado. Nós já falamos outras vezes, em outras mensagens, especialmente teve uma mensagem que nós tratamos sobre a nossa salvação, de que sangue de animal, mesmo lá no Antigo Testamento, nunca salvou ninguém. Em Hebreus 10, 4 diz isso: o sangue de bodes, de touros, de animais não salva, nunca expiou o pecado, mas é o sangue de Cristo, que é um ser eterno, sem pecado, que ao morrer na cruz, perdoou todos os nossos pecados, nos possibilitou ir para o céu e perdoou os pecados e possibilitou ir ao céu também aquelas pessoas que viviam na época do Antigo Testamento, como é o caso de Abraão e de Davi, que foi muito bem colocado pelo apóstolo Paulo nos primeiros versículos de Romanos 4, porque ele explica que Abraão, mesmo antes da lei, foi salvo pela fé, e Davi também salvo pela fé, citando o Salmo 34. Então ninguém foi salvo por obras, nem pela lei. A lei só tapava um pouco aquele pecado para que a humanidade não fosse por inteira consumida. Embora aos poucos os seres humanos vão sendo consumidos e morrendo, a gente já nasce perdendo célula, então já nasce morrendo, fruto da semente do pecado, mas com a garantia da vida eterna, com aquela alma que dura para sempre, com uma vida garantida para todo sempre, junto com Deus. E eu quero estar lá nas bodas do Cordeiro, celebrar com aqueles que já foram, com os que estão aqui, com os que ainda virão, e não sei quando Jesus Cristo vai voltar. Mas esse é o nosso propósito, e por isso é um motivo de alegria estar aqui hoje na Igreja Batista Betel. E como todos sabem, o tema sobre sabedoria é um tema que Deus colocou no meu coração já há algum tempo, mais ou menos uns 6 anos, focar e falar sobre esse assunto. E eu gosto desse assunto. 2 textos são os que mais respaldam tudo isso, que é Lucas 2,52, que diz que Jesus crescia em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens, o que mostra que a gente se cresce em sabedoria, que mesmo criança Jesus dava show nos doutores da lei, então sabedoria não vem pela idade, que sabedoria nós temos que adquiri-la de diversas formas. Uma delas é pedindo, de acordo com Tiago 1,5, outra delas é andando com o sábio, de acordo com Deuteronômio 34, pela imposição de mãos também, de acordo com as pessoas que a gente anda, pelos conselhos que a gente ouve, e mais os materiais que a gente compra e lê. Provérbios 23 diz: compre a sabedoria e não a venda. Sim, a sabedoria e o conhecimento. Então, quando você investe em uma Bíblia de estudo, você está adquirindo sabedoria. Ah, mas na Bíblia não diz que sabedoria não dá para comprar com dinheiro? É verdade, você não chega numa loja e fala: me dá 50 quilos de sabedoria. Não existe isso. Mas você busca o conhecimento na palavra de Deus, e com ele você cresce. E é quando nós perseguimos essa sabedoria divina, é que nós conseguimos na nossa jornada produzir uma vida espetacular na presença de Deus. Eu também agradeço a pastora pela menção que ela fez ao livro. O livro foi publicado em fevereiro. Eu fiquei bem feliz até quando foi publicado, a editora Aleluia. Os rapazes da editora e até o Dr. Samuel falou que quando sai um livro ele é igual um filho. Aí eu estava andando com ele para cima e para baixo, eu não queria largar aquele livro. Claro que não é igual um filho, mas é semelhante. A gente fica alegre e contente, porque eu posso morrer e partir daqui, mas as ideias ficaram aqui. E cada um de nós, eu até encorajo a cada um de vocês e cada um de nós, eu não quero parar com esse propósito de escrever, nós temos um chamado individual de Deus. Aquilo que Deus falou para você, Ele não falou para mim.
porque nós somos individuais. Se nós temos uma digital diferente, imagina a nossa alma. Você já ouviu, você lembra, se você já esteve na Terra antes de nascer, você se lembra por aí? E passaram bilhões de pessoas na face da Terra. Você se lembra de ter andado pela Terra antes de nascer? Não, eu não lembro. E se assim não é sinal de que eu também não vou voltar depois que eu morrer aqui na Terra, pelo menos nessa vida. Por quê? Porque eu também não lembro de outras passadas como uma consequência. Isso mostra que nós somos individuais. Deus nos deu uma alma, corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo fala que nós somos semeados em corpo corruptível na terra, quando nós morremos. É como uma semente, que aquele corpinho da semente, aquele formato que ela tem é lançado na terra, e ele se desintegra, ele é destruído, mas produz uma árvore maravilhosa. E nós também, nós somos semeados em corpo corruptível e pecador, fraco, pequeno como nós somos, mas depois nós podemos ou caminharmos para um lado ruim, mas, como quero que todos nós, e acredito, é caminharmos para a vida eterna. Nós somos semeados nesse corpo falho e pecador, mas nós temos uma esperança muito maior, que é a vida eterna na presença de Deus. E como nós somos seres individuais e com características que ninguém mais tem, você tem ideias que ninguém mais tem, e é importante você registrá-las. Abacuque, não precisa abrir sua Bíblia, depois a gente vai abrir no texto principal, mas Abacuque capítulo 2, versículo 2 ao 4, deixa eu abrir no texto. Abacuque capítulo 2. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para aquele que a ler, corra com ela. Em algumas versões, para aquele que correndo passa, possa vê-la. Pois a visão aguarda... Coloca no versículo 2, olha, vamos ver como está nessa versão. Então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. A mensagem é essa. Por que ele queria que fosse escrita? Ia depender da versão, para que aquele que correndo passa, possa lê-la. Porque senão as pessoas esqueceriam. Por que a lei do Senhor foi escrita? Não sei se você se lembra, mas vários reis, na época em que os reis tanto de Israel, que era a tribo do norte, quanto de Judá, que era do sul, principalmente de Judá, porque do norte a maioria eram reis maus, mas em Judá, que a capital era Jerusalém, eles muitas vezes estavam distantes do Senhor, já faziam gerações que os reis não buscavam a Deus, e de repente um dos reis pegava a lei para ler. E eles liam, que é o caso do que aconteceu na época de Esdras, na época de Josias, na época do rei Ezequias. Aí eles liam a lei e ficavam fascinados. Nossa, nós desamparamos o Senhor, vamos voltar a buscar a Deus. Aí eles proclamavam um jejum, um arrependimento, e voltavam a servir ao Senhor e diziam: ensine isso aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. Tudo isso porque a importância da palavra de Deus estar registrada, porque do contrário nós esqueceremos. Nossa mente, o propósito melhor e principal dela é a criatividade. Ela tem uma capacidade de armazenar informação, de guardar, mas se você tem um papel e uma caneta, ele é muito mais poderoso do que uma boa memória, porque você não vai lembrar de detalhes. E hoje a tecnologia facilitou muito mais, então nós temos que usar a nossa mente para a criatividade e registrar as informações do modo mais rápido e prático possível, com vídeo, com áudio, com uma caneta, com papel. E por isso a Bíblia foi escrita, e é o que eu encorajo, e é um encorajamento bíblico, porque a Bíblia diz para ensinar, e ensinar, o apóstolo Paulo ensinava escrevendo as cartas. Nós também podemos ensinar registrando aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então você e eu registramos, gravamos, depois que você vai, aquilo que Deus colocou no teu coração está registrado, pode ajudar e abençoar muitas vidas e transformar histórias, que é o que acontece com todo o relato bíblico quando nós lemos. Então eu agradeço a pastora por ter feito a menção. Quem quiser depois, o pastor tem ali na livraria da Betel. Se faltar também, pastor, teve alguma, até a Alana estava me dizendo, a gente foi em uma outra ministração, foi ontem, e eu falei, não vou levar muito, porque não sei se vai vender. Chegou lá, ainda bem que ela me alertou dizendo para levar mais. Então eu não sei se faltar, depois também eu mando para o pastor, aqui é tudo mais simples. Nesse livro, até um tempo atrás, imagine se você tem que sair daqui, e eu já até dei uma ilustração parecida, não com a mesma finalidade, mas imagina que você tem que sair daqui e ir para Londrina. Saindo daqui para ir para Londrina, você precisa saber por quais cidades você precisa passar. Quando você acostuma com a região, depois você memoriza, você já não precisa mais nem lembrar os nomes. Mas, quando você vai orientar alguém que está indo daqui, esses dias a gente estava orientando um amigo que queria ir para São Paulo, e a gente estava tentando lembrar os nomes das cidades por onde ele ia ter que passar, porque é o melhor caminho. Eu estou aqui, agora eu tenho que ir para outra cidade para eu não entrar num caminho errado. Então eu penso, eu saio de Vaiporã, vou para Jardim Alegre, depois de Jardim Alegre vou para Faxinal, depois de Faxinal vou passando e chego em Londrina. E nisso eu passo em várias pequenas cidades. Quando eu sei de antemão,
em uma conversa de 1 minuto por onde eu vou passar e anoto, a hora que eu estou na estrada e eu passo por uma dessas cidades, mesmo sem GPS, eu já consigo me localizar. Agora eu sei onde eu estou. Esse resumo que você passa para a pessoa antes da viagem, olha, você vai passar por tal cidade, tal cidade, tal cidade, para a sua jornada e chegar no seu destino, é o propósito que Deus colocou no meu coração em fazer no livro. É um resumo do nome das cidades da nossa jornada para uma vida de sabedoria. É nós sabermos, por exemplo, para nós conseguirmos uma vida repleta de sabedoria, de acordo com a Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículo 19 em diante, quando Jesus fala de edificar a sua casa sobre a rocha, nós temos que conhecer o nome dessas cidades por onde nós vamos passar. Isto é, nós temos que saber quais são as decisões que nós temos que tomar, os passos e o que fazer em determinada circunstância. Achei interessante que a pastora disse, e veio a calhar, que ela pede para que Deus instrua e mostre o que fazer. Se for possível colocar ali na tela o Salmo 143, versículo 10. Então nós temos que saber quais cidades passar, o que fazer. Por exemplo, caso ou não caso, mudo de cidade ou não mudo, caso com essa pessoa ou não, me divorcio ou não, arrumo esse emprego ou não, peço as contas ou não, inicio essa empresa ou não, falo sobre Jesus agora com meu marido ou não, espero para falar com a minha esposa sobre Jesus ou não. Olha o que diz o Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Ensina-me. Então nós temos que conhecer essa jornada que nós vamos seguir, e no livro a gente fez um resumo delas. É como se você, antes de viajar, pelo menos soubesse da existência de vários itens nessa jornada. Aí você perguntar, mas eu tirei da minha cabeça? Não, porque depois, se você olhar no livro, você vai ver que cada trecho, eu acho que se não forem quase todas as páginas, tem uma referência bíblica. Em quase todas as páginas tem uma referência bíblica. Então, baseado no livro de Provérbios, eu fui extraindo o nome dessas cidades para a jornada da nossa vida, e eu tenho certeza que eu peço, e essa é a minha oração, que o Espírito Santo use isso como um instrumento, use esse livro como um instrumento para abençoar a sua vida. E um dos temas que eu quero tratar hoje, na verdade, o tema que eu vou tratar hoje, é você deixar com que as pessoas ao teu redor deixem a personalidade delas fluir plenamente, de modo completo. É você deixar com que qualquer pessoa que está convivendo com você, no teu trabalho, por exemplo, os clientes, ou então no teu trabalho, o patrão, ou se você é na tua casa, tua mãe, ou se você é pai ou mãe, o teu filho, não importa o teu contexto, com quem quer que você esteja convivendo, é você deixar com que eles fluam plenamente e sejam quem verdadeiramente são. A gente vai entender isso um pouco melhor, mas antes de entrar um pouco mais no tema, tem uma mensagem que, se nós não entendermos esta mensagem, que eu já repeti ela inúmeras vezes nas ministrações aqui, até a pregação do mês passado já está na internet, então depois, se alguém também tiver interesse, quiser ver qual foi o tema, e nós já falamos inúmeras vezes sobre o texto bíblico que eu vou citar. Sem ele é impossível nós iniciarmos qualquer jornada sobre sabedoria, e nele também nós tratamos no livro, e é o que está em Provérbios 1:32, se for possível pôr aí na tela, Provérbios 1:32. Esse não é o texto principal da mensagem, mas ele nos leva ao principal. Sem entender esse, a gente vai... Se nós não tivermos ciência desse fato, nós estamos em um sério risco. O Dr. Samuel, que constantemente está aqui também, ele me disse algo muito sério. Ele me disse que a melhor forma de tratar qualquer problema emocional que nós temos, vamos supor que você tenha... E olha que, fazendo as transmissões que a gente faz, ele participa com a gente toda primeira quinta do mês. Muitas pessoas mandam problemas emocionais que elas enfrentam, e perguntando e ouvindo, conversando com ele, o que ele me ensinou é que, para tratar dos problemas emocionais que nós passamos, nós temos que primeiro tomar ciência da existência de inúmeros problemas. Nós não podemos deixar com que eles sejam determinantes para as nossas condutas de vida, porque a Bíblia nos diz: não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu não devo mais considerar o que ficou para trás para minhas tomadas de decisões agora. Eu devo ter ciência de falhas que eu tenho, de defeitos, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, e ao fazê-lo, eu consigo a libertação. Porque você já imaginou, eu já dei essa ilustração outra vez, uma garrafinha cheia de água, uma garrafa vazia, não tem nada de água dentro dela, e você olha e fala: não, ela está cheia. Se você achar que ela está cheia, você nunca enche. Então, se você achar que você não tem os defeitos que tem, você nunca vai tentar encher-se da correção,
porque você vai falar, não, eu já estou completo de correção, e você pode não estar. Portanto, é fundamental termos a ciência daquilo que nós fazemos de errado, de onde precisamos corrigir, ou de onde precisamos ir, para que possamos tomar então as devidas decisões, que muitas vezes o Espírito Santo já coloca elas dentro de nós, e muitas delas nós já temos e ainda apenas não reconhecemos. Existem inúmeras oportunidades na sua vida e na minha vida que já estão presentes, mas nós talvez não saibamos porque ainda não abraçamos ela, cientes daquela falha ou daquela necessidade que nós tínhamos. Tem um pastor amigo meu que ele diz sempre, eu gosto dessa expressão que ele usa, que a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Você fala, eu lembro de um jogador ainda famoso, um jogador famoso, não me recordo o nome dele, ele disse que quanto mais, um repórter chegou para ele e falou, nossa, mas que sorte, você ganhou esse campeonato e tal. Ele falou, é engraçado que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, mais eu me esforço, mais sorte eu tenho. E muitas pessoas falam, ele conseguiu tudo aquilo, foi sorte, mas não viu o esforço que a pessoa teve para chegar até ali. Quer ter o que ela tem, mas não quer fazer o que ela fez. Então quando nós combinamos a nossa preparação com a oportunidade, isso é, entre aspas, a sorte. Portanto, nós temos que estar em constante preparação. O que é estar em constante preparação? Pega o que você sabe fazer de melhor e começa a fazer. Mas eu não tenho perspectivas de nada, só começa a fazer. Essas perspectivas vão começar a aparecer. Digamos que um dia, vamos dizer que você é uma pessoa que gosta de ensinar sobre uma matéria específica. Você é extraordinário sobre aquela matéria e você dá aula super bem e tal, e você teria um sonho de poder se destacar internacionalmente, mas você nunca estudou inglês. Como é que você vai se destacar internacionalmente? Por mais que chegue a oportunidade até você, você não tem preparo para ela. É como se você desse um celular super avançado para uma senhora mais velha que nunca mexeu com tecnologia, que não sabe de nada de tecnologia informática, e falar, pode usar aí todas essas redes sociais. Ela nem sabe usar aquilo, ela não tem o preparo para aquilo. Mas ela não pode? Nós temos a capacidade de nos prepararmos. Por isso, crescer em sabedoria. Nós vamos crescendo e desenvolvendo para que quando as oportunidades aparecem, nós podemos abraçá-la, aproveitando bem todas as oportunidades que nós temos. É um ensinamento bíblico. Olha o que diz em Provérbios 1:32. Pois a inconstância dos inexperientes os matará. Só esse trecho. A inconstância dos inexperientes os matará. O que isso quer dizer? O erro, a falha, o desvio, os equívocos, que as pessoas inexperientes, o que é o inexperiente? Aquele que não sabe, que não conhece. Em algumas versões vai estar escrito do simples, em algumas outras vai estar escrito do tolo. Mas é os erros que as pessoas que não têm conhecimento cometem, destrói a vida dela, mata elas. Tem uma frase que eu já ouvi, eu até não discordo 100% dela, que diz que de gente boa o inferno está cheio. E isso tem um pouco de sentido, porque para ir para o céu você não tem que ser gente boa. Muitos chegarão a Jesus e falarão, mas eu profetizei, mas eu orei, eu falei em teu nome, eu era gente boa. Apartai-vos de mim, não vos conheço, vós praticais a iniquidade. O gente boa é eu que adicionei. O que quer dizer isso? Para nós sermos salvos, a Bíblia diz, quem crer e for batizado, será salvo. Romanos 10:9, se tu creres em teu coração e com tua boca confessares que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Adianta ser gente boa, ajudar o necessitado? É importante porque esses são frutos do Espírito, que é o de Gálatas 5, capítulo 22. Nós temos que fazer essa função, mas o texto bíblico de Efésios 2:8, que fala que salvação vem pela fé e não pelas obras, na sequência, no versículo 10 diz, mas as nossas obras, nós somos criaturas de Deus, preparado para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós nelas caminhássemos. Portanto, se eu sou um servo de Cristo, eu creio em Cristo, recebo Ele como Salvador e agora eu dou fruto, produzindo boas obras. Mas adianta eu produzir boas obras, ser gente boa, dar tapinha nas costas dos colegas, ajudar o necessitado, se eu não crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, não confessar com a minha boca, não for batizado? Não adianta, eu não estou seguindo um princípio bíblico. Não adianta eu querer ajudar, mas fazer da forma errada. Eu não me recordo se eu já trouxe essa ilustração, mas um amigo meu, um colega meu, eu não sou muito próximo dele, ele enveredou de construir uma casa de madeira. Ele colocou no coração lá, ele queria fazer uma casa ele mesmo. Ele comprou a madeira, martelo, prego, tudo que precisava e começou a edificar a casa. Num sítio, numa fazenda, numa chácara. E ele fez a casa, ele se esforçando, veja, dedicação, diligência, empenhado. Parece estar seguindo todos os princípios. Boas intenções, era para a família e tudo. E daí depois estava quase tudo pronto, bateu um vento e derrubou tudo. Porque ele não sabia
como construir uma casa de modo devido. A inconstância dos inexperientes os matará, derrubará a casa. O desconhecimento daquele construtor derrubou a casa dele, que nem dava para dizer que é um construtor. Não adiantou ele tentar edificar, porque ele não sabia como edificar. Muitas vezes você está com um problema no casamento e está tentando resolver, mas não adianta você estar tentando resolver, você tem que saber como resolver. Não adianta você tentar fazer, eu vou tentar ir para São Paulo, vou pegar a estrada e não vou olhar as placas. Não adianta. Por isso que no livro a gente tentou sintetizar essas placas. Não adianta a gente tentar entrar numa jornada de vida extraordinária na presença de Deus sem conhecer os mandamentos dele. Por isso que Jesus diz que quem edifica a casa, ele edificou sobre a areia. Mas o interessante é que ele edificou, ele tentou, ele deu o melhor, ele deu talvez o melhor dele, mas não do modo devido. Ele não foi verdadeiramente diligente, porque a diligência é usar a maior qualidade possível, que é o que ele não fez, com o menor tempo possível. Então o que nós temos que entender é, se eu quero edificar minha casa sobre a rocha, eu devo conhecer estes passos que eu tenho que seguir, porque do contrário, você pode tentar, você pode orar que teu filho não vai vir aos caminhos de Cristo. Por exemplo, a Bíblia ensina a corrigir o seu filho. Salomão, quando ele fala para punir o filho com a vara, ele também diz ao mesmo tempo, não chegue a matá-lo, não é para você espancar o teu filho, mas a Bíblia ensina a disciplinar e a corrigir. Adianta você só orar e não ensiná-lo e não discipliná-lo? Não, porque você está desrespeitando uma das regras que ele estabeleceu. É como se você fosse construir uma casa de madeira e não usasse prego, ou não colocasse o concreto no lugar devido. Você pegou uma parte correta, mas as demais não estão corretas. Nós temos que conhecer. E Provérbios, esse é um texto bom da gente colocar ali atrás, Provérbios 24, versículo 3, nos mostra a importância desse conhecimento. E nós já vimos esse texto também, Provérbios 24, 3. Olha o que diz. Com sabedoria se constrói a casa. Já dava até para a gente adaptar o nosso modelo aqui, né? Não adianta ele construir pela cabeça dele, é com sabedoria. E quando se diz constrói a casa, construir a casa, a gente pode interpretar como um sinônimo de edificar a sua vida, abençoar o seu casamento, de fato construir uma casa, tratar de questões materiais, emocionais, espirituais. É edificar, é construir, é montar, é fazer algo novo. E com discernimento se consolida. Olha o versículo 4. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Veja, eu acho interessante, pode deixar ali no 4, eu acho interessante que no texto não está escrito assim, pela oração os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Aí você me diria, então eu não devo orar? Ao contrário, nós vimos agora há pouco Salmo 143, 10, que é a menção que a pastora fez aqui no início do culto. Senhor, me ensina, Senhor, me mostra. Eu achei bonito, extraordinário isso, porque já está no subconsciente, já está ligado na pastora, ela já processa, já funciona desse jeito. Mas muitos cristãos não são como a pastora. Muitos cristãos, eu tenho certeza que aqui não tem nenhum, pedem para que Deus... Senhor, encha os meus cômodos do que é precioso e agradável. Mas olha o que ele disse, pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Quais conhecimentos? Inúmeros deles. E hoje eu quero tratar sobre um deles. O que eu quero tratar é você deixar com que as pessoas fluam e sejam e soltem a personalidade dela quando elas estão ao teu redor. É você permitir com que as pessoas se sintam bem ao estarem do teu lado. E para isso, eu tenho o texto principal da mensagem. Se você tiver a Bíblia, abra nele. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Eu não vou ler todos, eu vou ler de forma sucinta do versículo 3 os mais importantes aqui é o 3 ao 4, porque os 5 em diante, não que eles não são importantes, né? Mas a mensagem que nós vamos extrair, ela é possível ser retirada do 3 e 4. E os demais eles explicam de forma mais intensa ainda. Olha o que diz o versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Versículo 4. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No versículo 2 e 3, nós extraímos o princípio. Paulo ensina o princípio.
Nos versículos seguintes, ele traz esse princípio aplicado na vida de Cristo. Olha então a importância que nós temos de nós seguirmos esse princípio aplicado na vida de Cristo. Se Jesus respeitou esse princípio, imagina nós. Lembra que a Bíblia diz em 1 Pedro 1,16, sede meus... Não, em 1 Pedro 1,15 e 16, sede meus imitadores, como sou de Cristo. Quando o próprio Jesus Cristo disse que se os trataram mal o servo, imagine a ele. Nós temos como obrigação, aqui na terra, de obedecermos e seguirmos o exemplo de Cristo. E nesse texto, o apóstolo Paulo ensina o princípio, que é isso que eu mencionei agora há pouco, e é dele que eu quero tratar. Na sequência, ele mostra Jesus seguindo esse princípio. Como que Jesus segue? Se você observar o versículo 5 ao 11, Paulo está dizendo que Jesus era Deus, não tendo por usurpação se fazer como Deus, ele se esvaziou e veio à terra como homem. Imagina, Deus é igual você tornar a ser uma criança, perdendo forças, perdendo capacidade intelectual, que ainda não está 100% desenvolvida, perdendo altura, discernimento, e mais um monte de coisa, e mais ainda, tem alguns textos, que esse seria um estudo mais aprofundado, que nos mostra e nos leva a entender que Cristo terá essas marcas da vinda dele, que veio aqui na terra, se entregou por nós, por toda a eternidade. Ele 100% Deus, não teve por usurpação ser como Deus, e veio e se fez homem, para ser humilhado perante os homens. Aqui Cristo está seguindo esse princípio que o apóstolo Paulo usa. E eu acho interessante a forma que Paulo expõe, porque ele primeiro ensina e depois ele mostra em Cristo, que é o que ele faz também lá em Romanos 4, quando a gente mencionou sobre Abraão e Davi, um que viveu antes da lei e um que era depois da lei, e ambos sendo salvos pela fé. Agora, qual é o princípio? Olha o versículo 1 do capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, de alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor. Aqui começa o princípio, vem a determinação bíblica, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo de pensamento, a mesma coisa. Agora é o foco, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Se nós tivéssemos noção, por sermos semente do pecado, como é difícil, se puder deixar o versículo 3 ali na tela durante a mensagem, Filipenses 2:3, como é difícil nós seguirmos esse princípio. Cristo seguiu de uma forma muito intensa, vindo para a terra. Ele não considerou-se a si mesmo superiores, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus, ele estava na condição de Deus, ele é Deus, mas ele veio para a terra. Muitos de nós não conseguimos, mesmo que em menor escala, considerar os outros que estão ao nosso redor superiores a nós mesmos. E como nós fazemos para considerar os outros superiores a nós mesmos? Olha o que diz o versículo 4. Não atente cada um somente para o que é seu. Quando eu não atento, não presto atenção, apenas ao que é meu, olha a sequência, mas cada qual também para o que é dos outros. Aí sim eu estou considerando os outros superiores a mim mesma. Isso é muito difícil. A maior prova disso é algo que a gente fala constantemente, você retira em uma conversa. Você começa a conversar com uma pessoa, a dificuldade que existe, é rara as pessoas que eu conheço, que enquanto você está falando, olham no teu olho e ouvem e prestam atenção. Eu digo é raro porque dá para eu contar em uma mão as pessoas que eu conheço que são assim, que de fato ouvem quando você está falando. Eu não digo assim em um culto, em uma palestra, não é isso, mas numa conversa informal. Você é um amigo, sentou lá para jantar, estão batendo um papo, e naquela conversa um ouve o outro, mas se você reparar, é raro nós encontrarmos, e por isso que há a admoestação bíblica no livro de Tiago, dizendo que nós temos que demorar para falar, mas temos que ser rápidos e ávidos para ouvir. Nós temos que ouvir mais do que falamos. Nós temos 2 ouvidos para isso. A importância é de que quando nós consideramos os outros superiores a nós mesmos, nós obedecemos mais uma placa. Esse seria o nome de mais uma cidade nessa jornada que a gente gostaria de trajetar. Nós, durante as ministrações que já falamos aqui, já tem uns 6, 7 anos, né, pastor, que a gente está falando sobre sabedoria, mais ou menos uns 5 anos mais ou menos, nós temos sempre tratado de diversos temas que se referem a essas placas. Na verdade, na Bíblia, a placa significa os mandamentos do Senhor. São essas palavras que a gente vai encontrar na Bíblia. A lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Aquele que ouve a minha palavra, a palavra do Senhor, que é de Cristo, e a pratica, edificou sua casa sobre a rocha. Então você ouve o nome da cidade onde você tem que passar, e agora você direciona o teu carro para aquela cidade. Você ouve uma decisão que você deve tomar, e agora você direciona a tua vida para aquela decisão.
Nessa noite nós estamos falando de uma dessas decisões. A primeira que nós temos que ter ciência, porque ela está lá no começo da trajetória, é a necessidade daquele texto de Provérbios 1:32, de nós sabermos disso. Porque se você não sabe disso, você nem faz tudo isso. Até existem algumas pessoas que me impressionam, e muitos são ateus, não creem em Deus, outros até creem, que nem leem a Bíblia, não conhecem de Deus, mas seguem esses princípios, porque eles estudam esses princípios. O fim deles não é o mesmo que o meu. Asaf reclama perante Deus, ele entra no templo do Senhor, Salmo 73, Deus responde dizendo, olha, não tente se equiparar aos ímpios, porque eles não têm o mesmo fim que você. Já do contrário, está em 73:17, onde a gente tem o cerne dessa mensagem de Salmos. Já quando nós seguimos a nossa vida na rota e na trajetória de Deus, além de podermos ter uma vida abençoada na terra, nós temos a garantia da vida eterna. Interessante é que em João capítulo 17, Jesus diz, eu não peço que os tire do mundo, mas que os ajude a suportar as dificuldades que nós vencemos. E no mesmo capítulo, Jesus diz que nós não somos deste mundo. O mundo não nos conheceu porque nós não pertencemos a este mundo. Veja que Jesus diz no versículo 16 que nós não somos do mundo, e no versículo 17 que ele não pede que nos tire do mundo. Não parece contraditório, mas se não é do mundo, então por que ele não deve me tirar do mundo? Eu teria que sair daqui. Não, porque eu tenho uma missão a cumprir neste mundo, por enquanto, pelo tempo que estou aqui. E enquanto estou aqui, vou cumprir essa missão da forma melhor possível, ensinando, proclamando, que é o que todos nós, é obrigação, quando eu digo vou fazer, é trazendo para o nosso contexto, é a missão que nós vamos cumprir. Esta lei de conhecer, nós já percebemos, e agora nós nos aprofundamos. Filipenses 2, versículo 2 e 3 está dizendo, considere os outros maiores do que você. Se a gente conseguir fixar isso na nossa mente o tempo todo, a gente vai valorizar mais as pessoas do nosso lado. Vou dar um exemplo que talvez você já tenha vivido isso. Não é desagradável e chato quando a gente está em um local, você chega numa sala conversar com alguém e você se sente tensionado ou você não se sente solto para falar tudo que você pensa. Vamos dizer, você é um cristão e gostaria de falar de Jesus num local que você chega, numa sala de aula, por exemplo, mas você sabe que ali tem pessoas que não vão receber bem, então você se sente pressionado. Tem alguns textos, por exemplo, de 1 Pedro 3,15, em Colossenses 4, versículo 6, que nos ensina como falar com as pessoas ao nosso redor, 3,16, e nos mostra como nós temos que aprender a lidar com isso, Provérbios 16, 21 a 23, com lábios doces e paciência. Mas nós nos sentimos tensionados. Você chega na escola, eu não vou falar de Jesus para esse professor porque ele pode achar ruim. Ou você é professor, eu estou preocupado de falar aqui e me interpretarem mal. Ou você está no trabalho, será que eu falo de Jesus aqui ou não? Ou você chega em casa, tem uma ideia extraordinária, queria falar para o teu marido, mas você fala, se eu falar ele vai ficar bravo comigo, ele não vai entender, aconteceu isso, eu não sei nem como falar isso para ele. Não é ruim você ter essa tensão e não conseguir falar? Quem já teve essa sensação? Erga a mão. De qualquer circunstância. A maioria das pessoas já tiveram. Nós já passamos por isso. Por quê? Porque nós estamos em um mundo de pecado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas Cristo venceu Satanás, então nós temos ainda uma esperança ao seguirmos os princípios dele. 1 Coríntios 10, 14 diz que não tem desafio que a gente não possa suportar. Não veio tentação sobre nós, senão humana, mas fiel é Deus que não vai deixar com que sejamos tentados acima do que podemos suportar. Antes, pela tentação, nos dará também o escape. Então é possível vencer. Agora o que eu te pergunto, se você já sentiu isso, é sinal de que há uma grande chance, não estou acusando ninguém, mas eu já fiz, há uma grande chance de que a maior parte da população tenha também feito o mesmo com os outros. Da mesma forma que eu já me senti tensionado de falar alguma coisa para alguém, eu também já tensionei pessoas e não deixei com que elas falassem, se sentissem 100% à vontade. Por quê? Porque ou eu já me precipitei e saí respondendo na frente, ou não prestei atenção no que ela falava, ou talvez fechei a cara, ou não recebi com prazer, ou não olhei com atenção, ou não fiz pergunta o suficiente, não mostrei interesse, e não dei aquele espaço para que a pessoa conseguisse, de fato, deixar com que ela fosse quem ela verdadeiramente é junto de mim, e tornar aquela conversa agradável. Muitos de nós, infelizmente, fazemos isso. E se nós temos essa falha, isso é... Imagina que quase todos ergueram a mão quando eu perguntei quem já passou por isso. A pessoa que te fez passar por isso, talvez ela esteja aqui hoje ou em alguma outra igreja ouvindo uma mensagem. E nós hoje estamos aqui prontos para não fazer isso com as outras pessoas. E é o que Filipenses 2:3 está dizendo. Considere os outros, não façais contento por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E agora o versículo 4. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
quando eu consigo não focar apenas no que é meu, eu consigo abençoar as outras pessoas. Eu vou te mostrar um exemplo de Paulo fazendo isso em Atos 17, versículo 3. Atos 17, 3. Olha o apóstolo Paulo, porque às vezes fica muito abstrato quando a gente trata apenas do princípio. Atos 17, 23. Mas ele fica mais claro quando a gente exemplifica. Atos 17, 23. Pois andando, o apóstolo Paulo está lá na cidade, ele passa em Atenas, capítulo 17, versículo 23. Isso, Paulo passa por Atenas, no Areópago, onde era um lugar que eles tinham lá na Grécia, que ficavam debatendo. Alguém tinha uma ideia nova, subia num um lugar cheio de coluna, assim, você entrava lá e começava a falar as ideias dele, e os demais ficavam julgando e analisando. Os gregos gostavam muito disso, eles se estimulavam muito pelo conhecimento, em aprender e tudo mais, a sabedoria humana, que Paulo trata dela também nas cartas dele. E Paulo estava lá passando, e ele está fomentando todas as regiões onde ele passa, e acontece, pois andando pela cidade, aí Paulo falando com os que estavam lá ouvindo ele, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Olha que interessante, Paulo discordava dos objetos de culto que o povo de Atenas prestava, os cultos a quem eles prestavam, os deuses e toda aquela religião que eles tinham. Paulo discordava, mas mesmo assim ele observou cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição. Ele não só observou atentamente, como ele fixou aquilo que ele viu. É mais ou menos isso que nós podemos fazer nas nossas conversas, por exemplo. É você ouvir cuidadosamente o que sua esposa ou seu marido está te falando, o que seu filho está te falando, o que um amigo seu está falando, gravar aquilo a ponto de conseguir depois ainda repetir. Isso é uma atividade que não é fácil, parece a princípio, mas se fosse tão simples, o apóstolo Paulo não dava essa advertência à igreja de Filipos, que era uma igreja fantástica já, por sinal. Culto, e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Olha o que o apóstolo Paulo fala agora. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. É só isso, é só esse texto. Nesse texto o apóstolo Paulo faz duas coisas. Nós extraímos duas lições. Uma, olhar com cuidado, prestar atenção. Ele considerou aquilo importante. Ele não concordou, mas era importante para o povo. Era importante para ele mostrar que ele estava atento às ideias dos gregos também. Então ele olha cuidadosamente. Agora olha o que ele faz. Ele diz que lá havia a inscrição dizendo ao Deus desconhecido. Ele pega algo do povo, ele pega algo de dentro da cultura deles e usa aquilo para mostrar o evangelho de Cristo. Aí ele traz mais importância para eles ainda, se adequando, não alterando a identidade dele. Nós não precisamos alterar nossa identidade quando nos adaptamos a um ambiente em que estamos. Paulo não alterou a identidade dele, mas ele se adaptou àquele ambiente para falar com mansidão, que é o que está escrito em 1 Pedro 3, 15 e 18. É saber como falar para não atacar. Então ele entrou de mansinho, se adaptou, olhou as coisas, falou, eu vi que vocês adoram um tal de Deus desconhecido. Ele falou, essa é a minha deixa. Ele falou, é desse aí que eu quero falar. Ou seja, ele veio com algo, porque se ele viesse com algo fora do contexto dos gregos, eles podiam expulsá-lo. Mas, como ele não veio, ele veio com algo dali, eles falaram, não, então a gente quer entender mais, é do nosso Deus desconhecido? É quando você olhar para o teu filho e falar, filho, eu gostei muito do que você falou, do teu trabalho, da tua conversa, e agora eu ainda queria te acrescentar essas ideias que eu tive, não sei se elas podem te ajudar. É mais ou menos esse o raciocínio que Paulo fez lá. Se você fizer isso com um cliente, esse tempo eu recebi um e-mail, eu fiz o pagamento de uma compra que havia sido feito numa empresa, e essa compra, chegou o boleto pela internet, tinha data de vencimento, e estava escrito bem assim no e-mail, em negrito, sublinhado, se você não pagar esta conta, será protestado, e você irá, o seu nome vai para o Serasa, e não sei o que, e tudo mais. O destaque que foi dado foi me atacar, não nem diretamente me atacar, mas já me ameaçar. Ao invés de já ameaçar, o apóstolo Paulo não chegou atacando e ameaçando o povo no Areópago, em Atenas. Ele chegou adaptando-se àquele contexto. Ele considerou os outros mais importantes do que eles, embora ele soubesse que havia uma mensagem que eles não conheciam e era uma verdade que eles tinham de conhecer. Se aquela empresa, ao invés de sair atacando, agradecesse a compra, agradecesse o pagamento, dissesse que se houvesse algum problema, se eventualmente eu viesse atrasar, aí eles podiam ligar, entrar em contato. E eu ainda digo mais, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, ele comenta a história de um rapaz que estava devendo para uma empresa,
E o rapaz ligou para a empresa e falou, ó, não estou devendo, já paguei e não vou pagar. Ele ligou bravo. E uma empresa muito grande, a empresa de, se eu não estiver enganado, de Chicago. No telefone o funcionário treinado, aplicando esse princípio não precisa nem ser cristão, mas foi aplicado esse princípio. Consequência, na ligação eles disseram da empresa, não tem problema. Como nós temos muitos clientes e muitas contas, talvez nós nos atrapalhamos com as contas. E como você não tem este volume para ter que gerenciar como nós temos, a chance de você estar certo é maior do que a chance de nós estarmos certos. Mas eles sabiam que aquele rapaz não tinha pago. E eles estavam dispostos a abrir mão daquele pagamento. Um pagamento razoável. Desligaram o telefone. Passada uma semana, esse rapaz ligou para a empresa, foi até a empresa, pediu perdão, viu que não tinha pago, pagou e se tornou um ótimo cliente da empresa. Eles podiam ter perdido a princípio. Se eles batessem de frente, talvez pudessem até entrar com uma ação, criassem uma indisposição. Não estou dizendo que eles não deveriam e não teriam direito de fazer isso. É uma possibilidade e há circunstâncias em que, infelizmente, até o apóstolo Paulo teve que apelar para César, quando ele estava durante o julgamento dele. Mas por agirem com sabedoria, eles viram o lado do cliente deles, a importância que eles tinham e falou, não, espera, seja quem você verdadeiramente é, vamos deixar fluí-lo com tranquilidade, sem estresse. E ao conseguir demonstrar isso e fluir, vamos dizer assim, ao aliviar todo o estresse daquele cliente, o cliente se arrepende e age de forma honesta. O apóstolo Paulo chega em Atenas, no Areópago, fala, o Deus desconhecido é desse que eu vou falar. Ele se adequa àquele contexto para tratar do assunto com eles. Esse é um ensinamento bíblico e nós podemos aplicar isso. Nos adequarmos ao contexto onde nós estamos para ganhar as pessoas que estão ali. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Capítulo 9, versículo 19. Esse é um texto bom de você anotar para depois ler ele com bastante calma, porque ele traz muitas informações. Você já reparou? Eu não comentei, pastor, eu não sei se eu comentei com o pastor, mas depois que esse livro foi escrito, eu comecei o projeto para escrever outro, e o nome do outro é A Esperança Realizada, que é simplesmente um pedacinho de Provérbios 13, 12. Provérbios 13, 12 diz que a esperança adiada enfraquece o coração, mas a realizada traz a árvore de vida. Só esse pedacinho, a esperança realizada, vai ser o tema do livro inteiro. Então olha o que um versículo da Bíblia não é capaz de produzir um livro, um material maior. E aí, quando a gente olha um texto bíblico, dá vontade de ficar entrando nele e fazendo um monte de análise. Mas depois olhe com calma, em 1 Coríntios, vamos ler o essencial aqui para a mensagem, 9:19. Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar o maior número de pessoas. Versículo 20. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. Olha, explicando, eu não estou debaixo da lei, mas eu fiz de conta que eu estava debaixo da lei. E será que ele estava pecando? Olha o que diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3. A fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Então ele ganhou, ele agiu com sabedoria, com lábios doces, Provérbios 16, 21 e 23, 25, 15, para ganhar almas, versículo 21. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei, versículo 22, os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo, é só até aqui, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E é isso que nós temos que fazer. Quando você estiver com uma pessoa do teu lado, principalmente os domésticos na fé, que Paulo dá um destaque para eles, o seu pai e a sua mãe mais ainda, porque a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e os teus dias se prolonguem na terra, é fundamental a aplicação desse texto. Considere o teu pai superior a você, considere o teu filho superior a você. Isso não quer dizer que ele esteja hierarquicamente acima de você, mas isso quer dizer que você vai honrá-lo de modo a se tornar fraco para ganhar o fraco, a se fazer de judeu para ganhar o judeu, a se fazer como debaixo da lei para ganhar quem está debaixo da lei. É olhar ao Deus desconhecido e falar, não, é desse aqui que eu vou tratar, eu vou falar desse assunto aqui, de vocês mesmo, eu não estou vindo com nada novo, é desse Deus desconhecido, e ganhar almas, e ganhar homens, e ganhar vidas, e abençoar. É disso que é isso que a Bíblia nos ensina, é nós conseguimos deixar com que as pessoas que estão do nosso lado sejam quem elas de fato são. Eu já apliquei esse princípio na minha vida pessoal e eu vi como se torna agradável. E eu vou te contar uma vantagem agora, que nós temos quando fazemos isso, seguindo um princípio bíblico. A Bíblia diz em Gálatas 6, 7 e 9, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear isso também ceifará, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Então nós fazemos o bem,
e então nós escolhemos. E o que nós escolhemos? De acordo com Provérbios 13:12, que é o tema do livro, nós colhemos árvore de vida no nosso ambiente. Então Paulo foi lá, se fez de grego, que conhecia aqueles deuses, ele até conheceu, ele passou a conhecer, ele não foi falso, não foi bajulador, ele de fato se interessou, prestou atenção, gravou o nome para ganhar aquelas pessoas. Consequência, Paulo começa a se destacar, Paulo ganha muitas almas e se torna o maior evangelista que já existiu. Por quê? Porque ele se fez de fraco para ganhar os fracos, fez de judeu para ganhar os judeus, fez como debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei, se fez de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Olha que coisa séria. E se nós fazemos isso, no final, em última instância, quem é abençoado somos nós. O que Jesus diz? Quem quer ser servido, precisa primeiro servir. Tem algum problema em querer ser servido? Não, porque se tivesse, Jesus não te ensinava como ser servido. Jesus disse, o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido. Se você falar, não, mas eu não quero ser servido, porque eu quero ser humilhado, então não, você pode ser humilhado, passar por dificuldades, mas como consequência nós seremos abençoados, porque tudo que o homem semear, isso também se fará, que é o texto que o pastor Márcio colocou ali na mensagem de 1 Coríntios 9:6, né? 9:6? 9:6, que é quanto mais você semeia, mais você colhe. O que a Bíblia nos diz? Dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante vos darão de volta. Sabe o que é interessante? É que nós vamos colher tanto na terra como no céu. Isso está escrito em Marcos 10, 29 e 31, e Jesus evidencia isso também. Nós podemos extrair como um paralelo de Marcos 10, 29 a 31, junto com 1 Pedro 1, 16 e 17, Apocalipse 20, 12. Talvez você fale, por que você está falando esse texto? Eu sei que a mensagem está sendo gravada. Então depois, se alguém estiver acompanhando na internet ou na televisão, quiser pausar e ver do que está tratando, porque senão isso viraria outra mensagem. Nessas duas passagens nós aprendemos, junto com Mateus 25, onde Jesus ensina, olha, um recebeu 2 talentos, um recebeu 1 talento, não multiplicou. Outro recebeu 2, multiplicou, mais 2. Outro ganhou 5, multiplicou, mais 5, tem 10. Aí ele pega aquele que tem 1 e fala, ó, pega desse que tem 1 e dá para o que tem 10. Aí param, Jesus, ele já tem 10. Aí ele fala, aquele que tem, ele será dado, que não tem o pouco que tem, ele será tomado. Quando o servo bom multiplicou 2 para 5, ele falou, ó, venha, entre no gozo do teu Senhor e eu vou te colocar sobre 5 cidades, vou te pôr sobre a autoridade. O de 10, a mesma coisa, vou te pôr sobre a autoridade. Jesus recompensava cada um, e o próprio texto diz, de acordo com o que eles podiam administrar. Por isso que já foi dado 1 para o que não sabia administrar. Todos nós ganhamos 1. O que é 1? A vida na terra, a respiração, possibilidade de existir, de pensar, orar e falar com Deus. Agora cabe a nós multiplicar ou não. Se você multiplica para 2, você vai ganhar mais 2, mais 2, mais 2, vai crescendo e sendo abençoado. Com isso eu aprendo que eu sou recompensado pelo que eu faço. Em Apocalipse 20, 12 diz que abriram-se os livros e os mortos foram julgados de acordo com as obras que estavam escritas no livro. Cada um de acordo com as suas obras. 1 Pedro 1, 16 e 17. Romanos 2, 8, 2, 6 a 8, a mesma mensagem. Nós somos julgados pelas nossas obras, não salvos por elas. Como se eu chegasse no céu com uma malinha cheio de obra. Aí eu paro lá, Deus pergunta, você está com a carteirinha que aceitou Jesus? Aí eu puxo do bolso, estou. Ele, então você vem para cá. Eu não estou, então você vai para lá com a tua malinha. Mas eu estou com a minha malinha de obras. Aí ele fala, tá, então agora tem um grupo de pessoas que já estão com atestada a carteirinha, receberam Jesus, confessaram, foram batizados, tentaram ser pessoas boas, buscaram santidade, embora não perfeitos. Agora abre as malinhas, Apocalipse 20, 12. Vamos ler o que está escrito nas obras que cada um praticou, e aí vem a hora de cada um de nós sermos recompensados. Então nós somos recompensados na terra, Marcos 10, 29 a 31, tudo que você plantar, pai, mãe, campo, filhos, tudo, por amor de mim, do evangelho com perseguições, você receberá 100 vezes mais, já neste campo, em pai, mãe, terra, filho, em tudo, ainda neste tempo, e no século futuro, a vida eterna. Então nós temos a garantia da recompensa. Portanto, quando eu semeio na vida dos outros, quando eu considero os outros superiores a mim, quando eu presto atenção no que estão falando, eu consigo produzir árvore de vida para mim mesmo. E eu colho na terra e no céu, galardões no céu e na terra uma vida mais plena. E eu vou te dar um exemplo. Eu coloquei aqui alguns exemplos de quais são as consequências quando nós plantamos, consideramos os outros superiores a nós. Então você me diria, mas como é que eu faço? Basicamente, você ouvir mais, eu vou dar alguns exemplos de como nós fazemos. Agora, eu vou citar qual a consequência que eu tenho quando eu considero os outros superiores a mim e não ponho as minhas necessidades na frente delas. Como, por exemplo, você vai num restaurante, só tem 2 cadeiras, só tem 5 cadeiras, vocês estão em 6. Você fica em pé, deixa que eles sentem.
você considera os outros superiores a você. Só tem mais um pedaço de carne, deixa para eles, não precisa já ir atacando a carne. E se for de porco, saiba que ela vai ficar 30 dias dentro de você. Então tem mais uma preocupação. Aí talvez você teria que até alertar quem está ali para também não comer, para não causar mal para eles também, né? E quanto mais a gente coloca as pessoas, considera elas superiores a nós, mais nós vamos colher disso. Você considerar os outros superiores a você, é a hora que você quer falar ou fazer, você parar e falar, não, vou deixar a pessoa falar e fazer. Mas de um modo tão sincero, tão verdadeiro e tão interessado, que a pessoa vai começar a se interessar por ouvir de você. Já teve pessoas com quem eu estive conversando, e isso é um efeito que acontece, você está falando, não fala nada, só deixa a pessoa falar, você concorda, até onde dá para concordar, chega um momento em que ela vai te perguntar, tá, mas o que você acha disso? Aí ela te dá um momento para falar, mas se ela não te falar, aí você não tem ainda essa oportunidade, aí você tem que fazer igual o apóstolo Paulo, procura ali na cabeça da pessoa coisas que ela gosta. Ele procurou lá na cidade de Atenas, as placas, os santuários, ele estava analisando para adaptar a mensagem dele, não alterar a essência, mas alterar apenas o casco. Eu vou fingir que eu estou vindo com uma Ferrari, mas lá dentro tem um motor de um Fusca. Ou eu estou fingindo que eu estou indo com um Fusca, mas lá dentro tem um motor de uma Ferrari, que no caso é o caso de apóstolo Paulo. Ele coloca um casco diferente e traz aquela mensagem fantástica. O que eu tenho de benefício ao considerar os outros superiores, prestar atenção quando falam, verdadeiramente me interessar pelo que elas estão falando e entrar no mundo delas? Eu acho que essa seria uma expressão até melhor que me veio agora. Entrar no mundo da outra pessoa, tentar pensar como ela. É difícil, mas é isso que o apóstolo Paulo fez. Se fez de tudo para ganhar todos, para que ele pudesse pelo menos alguns conseguir salvar. Se fez de tudo por todos para pelo menos alguns conseguir ganhar. O que a gente tem de benefício? Eu enumerei 3, 4, 5, 6. 1. A gente se sente bem por amar ao próximo, que é um mandamento bíblico. Quando você cumpre isso, você presta atenção, se interessa pelo mundo da outra pessoa, ouve melhor, fala menos, dá o espaço, dá o lugar, faz pela outra pessoa, faz mais, compra um presente, se interessa pelos assuntos, você então acaba se sentindo bem por amar o próximo. Outro, você passa a ser servido porque você serviu. Então, como consequência, é um princípio bíblico, quem quer ser servido precisa servir. Você no final vai ser servido. Aqui eu estou dando os benefícios, os lucros que a gente tem ao aplicar esse princípio. É Deus que garantiu, não é uma negociação, é a lei da semeadura. Terceiro, você estará semeando uma árvore de vida. Você planta a árvore de vida, e não é prazeroso quando a gente faz o bem para outros? Eu, por exemplo, adoro quando eu compro um presentinho para uma criança, adoro no bom sentido. Um dia eu falei adoro, e um rapaz olhou para mim e falou, viu, eu não concordo em falar adoro, eu acho que a gente só adora a Deus. Aí eu mandei uma fotinha de um pedaço do dicionário que mostra que adorar tem 2 significados. O somente a Deus, e tem o adorar de gostar bastante de alguma coisa. Mas o que eu quero dizer aqui é de gostar bastante de alguma coisa. Eu gosto bastante, quando eu entrego um presente para uma criança e vejo ela feliz. Ou não precisa ser uma criança. Se você compra um presente caro, ou não precisa ser caro, bom, legal, que anime, alegra, você se sente bem por fazer isso. Então é mais uma consequência. Semeamos árvore de vida na vida dos outros. Ganhamos mais um relacionamento. Já teve relacionamentos que eu conquistei por conta disso. E você já deve, e eu também, nós como seres humanos, por pecarmos, termos perdido relacionamentos por termos fracassados em considerar os outros superiores a nós mesmos. O que mais? Nós estamos permitindo que no futuro as minhas vontades também sejam realizadas, porque eu vou ser servido. Então hoje eu realizo a dela, mas eu vou acabar colhendo as minhas também sendo realizadas. E ainda que nessa terra isso não seja possível por eventos que fogem ao meu alcance, por exemplo, uma morte ou alguma coisa, eu ainda tenho a malinha que eu vou chegar lá no céu. Eu tiro a carteira de que aceitei Jesus, apresento a malinha, ele abre e é definida a sala onde eu vou lá. Se você me perguntar como é que funciona esses galardão, não sei. Um dia a gente vai saber quando chegar lá no céu como que Deus vai dividir isso. E eu tenho um palpite, é uma especulação, completamente especulação, mas eu vou falar só para descontrair. Eu creio que Deus criou esse monte de planeta aí para a gente habitar neles. E talvez o plano inicial de Deus tenha que ter sido suspenso e paralisado. Eu digo suspenso porque ele vai voltar a ter efeito com o pecado de Adão. Tem alguns estudos criacionistas que mostram, acredita-se que tem algumas evidências, não prova, mas evidências que nos permitem, eu particularmente creio nisso. Até há pouco descobriram outro animal que tem uma cara, ele é gigantesco, era do tamanho de um elefante, tem a cara parecida com de uma tartaruga e o corpo de um rinoceronte do tamanho de um elefante. Imagina o bicho, que eram os que existiam junto com aqueles dinossauros. E existem alguns estudos que mostram, acredita-se que Adão pesava 1 tonelada.
Imagina pesar 1 tonelada, né? Tem gente que reclama. Hoje eu fui na balança, eu vi que eu ganhei 3 quilos, eu já fiquei preocupado. Imagina 1 tonelada. Às vezes a gente olha algumas pessoas meio gordas assim, tem 500 quilos, mas 1 tonelada. E ele era bem mais alto. A ciência não interessa muito isso ao mundo secular, porque se eles divulgarem alguns esqueletos que eles encontram, não acharam esqueleto de um homem desse tamanho, mas encontraram esqueletos com o crânio maior do que o do homem, que é o homem de Cro-Magnon, e eles não divulgam isso. Por quê? Porque eles pregam o contrário, que a gente veio de uma amebinha, foi crescendo, era um macaquinho pequenininho e virou o que é agora, né? Mas esse é o processo contrário. Deus cria Adão, é uma possibilidade, pesando 1 tonelada, Eva 700 quilos, ele com quase 5 metros de altura, são as especulações. E daí até faz sentido existir dinossauro, bicho gigante. E daí eu penso, Deus deu uma capacidade tão incrível, e o nosso cérebro tem uma capacidade maior do que você imagina. Se você pesquisar na internet e digitar assim, homem morcego super-humano, você vai ver um homem que ele emite um som com a boca, ele faz um barulhinho, tipo do morcego, e ele não enxerga desde nascença. E ele reconhece as ondas sonoras voltando. Então ele consegue andar de bicicleta sendo cego de nascença. Ele vai fazendo barulhinho e reconhecendo os carros que estão ali. Você mostra um objeto na frente, ele percebe, ó, tá aqui, tá nessa região, ele desvia de cone, eu vi ele fazendo, você vê, digita lá, depois você vai ver. O teu cérebro tem capacidade de fazer isso, mas talvez ela esteja desativada e a gente não consiga acessá-la. Será que Adão não conseguia fazer isso? É uma especulação. Será que ele não podia? E você vai, depois você digita super-humanos, tem um homem chamado Jim Peake, que ele morreu em dezembro de 2016, tudo que ele lia, ele memorizava 98%, imagina que bênção. É ler a Bíblia inteira e gravar, deixar só umas 4 páginas sem memorizar. É fantástico, né? Ele memorizava quase tudo, só que ele sofria de uma chamada síndrome de Savant, ele não conseguia nem se vestir direito. Ele vivia em biblioteca, você perguntava para ele assim, que dia que foi 13 de abril de 1994? Quarta-feira. Ele falava na lata, assim, bem rapidinho. Ele sabia o nome de todos os reis, tudo que ele leu, tudo. E ele ficava na biblioteca lendo. Será que a nossa mente também não teria essa capacidade? Não teria capacidade de também fazer esse som que é igualzinho o ultrassom que a mulher faz para ver o nenê? É o que esse homem faz aí para conseguir andar. Ele emite o som, aí do jeito que volta vem com o formato do nenê. Aí aquele aparelho decodifica. Nosso cérebro tem essa possibilidade. Então eu especulo e penso que Deus criou os planetas para depois os homens, porque quando ele diz crescer e multiplicai-vos, ainda não tinha o pecado, não ia dar para morrer e nascer de novo, não ia caber na terra, ou ele ia parar em um determinado momento com o processo de reprodução, ou ele ia começar a mandar ir para os planetas, e acredito que o universo não tenha fim, então não teria fim, e aí Deus é Deus maravilhoso e a gente não consegue entender, mas tudo isso é importante para a gente saber, porque nós também percebemos com isso a grandeza do Deus a quem servimos. Nós olhamos o universo, nós olhamos a criação e percebemos como Ele é poderoso e o que nós temos que fazer para conseguirmos sermos beneficiados da obra maravilhosa dEle. Simplesmente obedecermos e seguirmos os planos e os traços que Ele traçou para nós, que estão na palavra de Deus. Quando eu abençoo, eu também sou abençoado. A Bíblia ensina, dai e ser-vos-á dado. Portanto, uma consequência de considerar os outros superiores a mim mesmo, é que um resultado que eu vou colher é que eu também vou ser servido. Eu vou me permitir que as minhas vontades também sejam feitas. E se não for possível nessa vida, na vida eterna, colhendo galardões que pode ser em outros planetas, aí onde a gente vai talvez governar e liderar. Aí já cabe a Deus a resposta. O que mais que eu tenho de benefício? O último benefício, ao obedecer, ao considerar os outros mais importantes, entrar no mundo deles, ouvi-los, falar menos. Eu estou garantindo, que é o que eu já falei também, mais galardões para nós. Se você anotou, ótimo. Se você não anotou, depois essa mensagem está gravada, depois você pega lá todos esses itens. Tem alguns outros textos que falam sobre isso também, mas agora eu quero, para nós encerrarmos, citar alguns exemplos de como nós podemos fazer. Eu ia falar 5, mas é um pouquinho mais. Só que eu não vou entrar em nenhum deles, eu só vou lê-los, você anota, depois você está assistindo a mensagem aí você pode estudá-los mais a fundo. Mas se você me perguntar quais seriam alguns exemplos práticos para eu conseguir de fato aplicar isso, Filipenses 2, 3 e 4, que é uma consequência de Provérbios 1, 32, de Atos 17 que nós lemos, de 1 Coríntios 9, 17, de Paulo falando que se fez de tudo por todos. Como que eu faço isso? 1, falar menos, é um item. 2, acumular mais conhecimento. Nós vimos que é pelo conhecimento que se enche a casa. Eu prometi que não ia ficar comentando sobre esses itens, né? 3, aprender sobre as pessoas com quem estamos lidando. Terceiro, exemplo do que nós temos que fazer para conseguir considerar os outros superiores a nós, para obedecer esse princípio. A placa daqui a Londrina,
É o exemplo. A placa dessa jornada da nossa vida que nos mostra como conduzir a nossa vida com sabedoria. Uma delas, não ser simples. A outra, considerar os outros superiores. Como que eu considero os outros superiores? 1, falar menos. 2, acumular mais conhecimento. 3, aprender sobre as pessoas com quem eu estou lidando. Paulo não aprendeu sobre o Areópago, e eu não vou ficar comentando muito sobre isso, mas tá. 3. 4, ouvir com paciência, que já é um sinônimo do falar menos. 5, sorrir, dar risada, você mostra alegria, a pessoa quer continuar falando. 6, concordar sempre que possível. 7, sem mentira, mas só com o possível. Provérbios 11:3. 7, buscar as razões para as atitudes alheias, tanto as atitudes positivas como as negativas. Tentar entender o porquê a pessoa fez aquilo. 8, orar pela vida do próximo, orar pelos que nos maldizem, imagina quanto ao nosso próximo, aqueles que estão em casa. 9, enaltecer as qualidades do próximo, falar, elogiar, de fato, elogiar, parabéns por você ter passado na prova, parabéns por nos ajudar a comprar a casa nova. 10, bendizer o próximo, que acaba sendo quase que um sinônimo de enaltecer as qualidades. Então são 10 itens para nós cumprirmos isso. Vou falar isso bem rapidinho. Falar menos, aumentar mais conhecimento, aprender sobre as pessoas, ouvir com paciência, sorrir, concordar sempre que possível, buscar as razões para o que ela fez, tanto as coisas boas como as ruins, porque daí nós nos interessamos por ela, orar pela vida do próximo, enaltecer as qualidades do próximo e bendizer o próximo. Se você não memorizou isso, não tem problema, basta você memorizar a frase, entrar no mundo do próximo. Eu sofri bastante na escola, porque às vezes o professor ensinava uma fórmula, eu acho que eu já até devo ter dito isso outro dia, e eu não me conformava que ele ensinava aquela forma. Eu nunca vou esquecer, um dia eu fui para o fórum numa audiência com meu pai e com a minha mãe, na cidade de Manuel Ribas. Estava lá numa tarde, a gente aguardando aquela audiência acontecer, meu pai sentado ali, meu pai sempre foi muito estudioso, curioso, eu sempre o vi como um homem muito inteligente. Eu ia ter uma prova, eu acho que eu estava no primeiro ano do ensino médio, acho que era no primeiro ano, e eu não estava entendendo muito aquelas fórmulas, até hoje eu não sei a fórmula direito, mas o problema na prova era assim, tem um carro vindo de uma direção e o outro vindo da outra. A distância que eles estão é X. Calcule o tempo que eles vão levar para bater, a velocidade deles é tais. Então eu tinha a velocidade, a distância, e eu precisava saber em quanto tempo eles iam levar para bater. E tem uma formulinha que você fala, tempo é igual a delta D, AD dividido por delta T, que é distância dividido por tempo, tem lá uma fórmula. E eu, quando eu via as fórmulas, eu ficava apavorado, mas até não tinha problema. Eu falava para o professor, por que essa fórmula? Aí eles achavam que eu estava tirando com eles. Eles achavam que eu queria acabar. Ele quer me envergonhar na sala, porque talvez hoje eu penso que eles não sabiam do porquê e não conseguiam mostrar o porquê. Eles memorizaram a frase. Não sei, é uma possibilidade. Aí eu cheguei nesse dia com meu pai e falei, pai, como é que eu faço? Ele falou, filho, é fácil. Os carros não estão vindo, então as velocidades estão se somando. Você soma a velocidade dos dois, divide pela distância. Nunca mais eu esqueci esse ensinamento, não precisou nem da fórmula lá. Bastava eu agora talvez eu consiga montar a fórmula com base no conhecimento. Você não precisa gravar todos os itens que eu passei aqui. Basta você entender o princípio que está por trás dele. Considerar os outros superiores a você. Aí você mesmo escolhe os teus exemplos. Como é que eu faço para considerar minha esposa superior a mim? Superior, a palavra é forte. Você tem que considerar superior a você. E o próximo é quem? Teu filho. É claro, tudo dentro da normalidade. Não é por isso que você não corrige o teu filho. Não faz sentido. Uma coisa, outra coisa. Tinha um professor que falava muito isso. Você perguntava um negócio, ele falava, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aqui nós estamos tratando sobre esse princípio de fato deixar com que as pessoas fluam no ambiente que elas estão. No início da mensagem eu pedi para erguer a mão quem já passou por isso. Você vai conseguir impedir que as pessoas que estão no teu redor passem por essa experiência de não conseguir falar, de não ser quem elas são, ao torná-las importantes. E como consequência, elas vão, sem perceber, fazer o mesmo com você. E aí vocês dois vão conseguir fluir e desenvolverem plenamente a personalidade de cada um. Personalidade é a soma do nosso temperamento com as características que nós desenvolvemos no decorrer da nossa vida, nas circunstâncias que nós passamos. Sejam elas quais forem, um trauma, uma alegria, uma conquista, uma perda. Vamos nos colocar de pé. Se for possível colocar o texto de Filipenses 2 ali no fundo. 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros, é Bíblia isso aqui, superiores a si mesmos. Era bom a gente anotar isso aqui, escrever, deixar em cima da mesa,
Eu não vejo problema nenhum em usar Bíblia no iPad, no celular. Eu tenho a Bíblia, eu uso a Bíblia no celular. Mas quando eu olho para o meu celular, eu não lembro da palavra de Deus. Eu lembro de mensagem, eu lembro ali das redes sociais, eu lembro de tudo porque é usado, os programas que eu uso. Já quando a gente carrega um desse, será que alguém levaria facilmente um desse para a escola? Ou teria vergonha? Ah, se eu chegar lá com a Bíblia, vão tirar sarro de mim, então eu vou com o celular. Porque o celular é uma coisa, a Bíblia é outra. E quando nós nos mantemos inspirados, por exemplo, na palavra de Deus, nós temos mais vontade de permanecermos nela. Isso daria mais uma mensagem, né? Agradeço a todos que estão aqui nessa noite. Peço a Deus que através dessa mensagem, porque quando eu estou falando aqui é para mim e para você e para todos nós, que nós possamos considerar as pessoas ao nosso redor superiores a nós, de tal modo que nós vamos falar menos, elogiar mais, nos colocar no lugar verdadeiramente delas, tentar entender o porquê das atitudes positivas e das negativas, para conseguir construir relacionamentos. E nós vimos o que nós vamos colher disso. Nós vamos colher uma vida abençoada, transformada, e vamos poder abençoar outros, cumprindo os mandamentos de Cristo, colhermos galardão, e quem sabe habitar em um Júpiter da vida, em outro planeta aí governando, não sei o que Deus vai preparar para nós. Tudo isso dentro de uma pequena placa. A mensagem hoje inteirinha foi uma placa. No livro a gente escreveu mais ou menos 50 delas, tem 50 dessas plaquinhas, e no final de cada capítulo está escrito assim: Lei Divina. Aí tem qual o nome da lei, que você pode trocar por placa o nome. Lei divina, em todos eles. Então você vai lá, folheia e termina de ler, e eles são bem curtos. Por isso que um só desse aqui está virando outro livro, um capítulo ali de 2 páginas. Porque se você tiver interesse então de conhecer essas outras, mas de onde eu tirei elas? De Provérbios. Depois você abre a Bíblia, toda a escritura é divinamente inspirada para corrigir, redarguir e instruir o homem de Deus. Se faltar depois no final do culto, eu dou mais para o pastor. É só R$25, né, que está lá. Senhor, estamos aqui na Tua presença. Quero agradecer ao Senhor pela Igreja Batista Betel, pelo carinho que eles têm com a palavra do Senhor, por cada uma das pessoas que nesta noite ouviram a Tua palavra com um coração sincero e verdadeiro. Derrame, ó Deus, uma unção de sabedoria de tal modo que possamos fazer como o apóstolo Paulo no Areópago, quando ele estava em Atenas, conhecer o contexto daqueles que estão ao nosso lado e nos fazermos como eles para conquistarmos, jamais perdendo a nossa essência. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ensina-nos a fazer a Tua vontade, perdoa-nos os nossos erros, como perdoamos quem falhou contra nós, e que as Tuas misericórdias, a Tua sabedoria esteja na família, no ambiente, no trabalho, na vida física, na vida emocional e na vida espiritual de todos que estão aqui, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.